Fala, minha galerinha, beleza? Bom, a pedidos da galera lá do Telegram, nós estamos aqui fazendo um vídeo sobre ETF de cannabis. Será que vale a pena? Como é que é? Eu quero dar uma panorama dessa indústria para vocês, sobre as principais empresas e etc. Porque não adianta você investir no ETF sem minimamente saber, conhecer um pouco a indústria e o potencial daquela indústria, certo? Mas bom, primeiro antes de a gente começar, queria pedir para vocês para dar um like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com amigos que gostam de investimentos, talvez gostem de cannabis também, né? E enfim, e também ativar o sininho para poder receber todas as notificações aí a respeito dos conteúdos do Escola da Fortuna que são top demais, né? Isso aqui é primeira mão, ó. Nunca vi nenhum vídeo brasileiro que fala sobre o setor de cannabis, assim como eu vou falar aqui para vocês de forma profunda. Mas vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com esse estudo aqui, feito pela Fortune Business Insights. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo desse vídeo, para vocês darem uma olhada depois se vocês quiserem. Isso aqui é uma pesquisa de mercado, tem que ser, para você acessar o relatório completo, você tem que pagar. Mas, como a gente só quer ver alguns dados, né, já é suficiente para a gente entender do que se trata esse mercado. Bom, o mercado de cannabis ele é distribuído em três áreas: a área medicinal, né? A área de chamada de, que eu vou pegar aqui para vocês, a área chamada de recreacional, que é consumo mesmo, né? Da maconha para ficar legalzão, e industrial hemp, que é os derivados da maconha, óleo, enfim, produtos diversos aí, até produto do têxtil, né? Você pode fazer aí derivados da maconha, tá bom? Então aqui a gente já vê aqui, ó, que a maior parte desse setor vem da indústria medicinal, né? A maior demanda pelo cannabis vem da indústria medicinal, seguida pelo recreacional e por último o industrial hemp, tá? Outro aqui mostra o tamanho do potencial de crescimento desse setor, né, para os próximos anos aí até 2026, podendo chegar aqui a um mercado total de 97 bilhões de dólares até 2026. Em 2018, né, esse tamanho desse mercado era de 10 bilhões de dólares, ou seja, podemos colocar aí que em aproximadamente 8 anos ele vai quase multiplicar 10 vezes o tamanho desse mercado, o que dá um CAGR, ou seja, um crescimento médio anual de 32% até 2026. Então, é um puta crescimento, é um mercado gigante, só que a gente tem que lembrar que é um mercado bastante regulado, tá? A gente teve até teve um boom gigantesco, as ações de cannabis começaram a valorizar absurdamente, né? Criou-se aí, nesse caso eu considero como sendo uma bolha, porque ainda não tinha, as empresas ainda não tinham consistência de resultados nem nada, não tinham bons fundamentos e valorizaram absurdamente, começaram a valer bilhões e bilhões de dólares, sendo que praticamente não tinha receita nenhuma. Isso sim eu chamo de bolha, né? Mas enfim, aí desvalorizaram, né? Várias delas caíram 60%, 70% a depender da empresa. E aí elas agora estão começando a querer se recuperar aos poucos, mas na minha opinião pessoal, o valuation dessas empresas ainda está elevado pelo que elas estão conseguindo apresentar ainda, tá bom? Vamos ver aqui, se eu não me engano, acho que aqui tem um infográfico aqui legalzinho que mostra algumas coisas sobre o setor. Tá vendo aqui, mostra de novo ó, o mercado de 10 bilhões de 2018 e espera-se que seja 97 bilhões em 2026. Grandes players e tal. Eu vou mostrar para vocês quais são Vou mostrar para vocês quais são as maiores empresas desse setor, né, através do ETF, né? Eu já abri aqui.
Aí, toda vez que vocês quiserem pesquisar sobre ETF, vocês vão no site www.etf.com. Esse ETF aqui é disparado o que tem maior valor de mercado, maior patrimônio do fundo, melhor dizendo. Então fui logo no principal, peguei aqui, mas tem vários outros, tá? E aí aqui ele dá algumas informações a respeito da composição desse ETF, né? Então, como eu falei com vocês, ó, a maioria das empresas, né, elas têm resultado negativo, tanto é que tá vendo esse Price Earnings Ratio aqui? Significa preço-lucro, né? Razão preço-lucro. Então, o que ele faz? Ele pega todas as empresas de cannabis que estão dentro do ETF, né? Então, uma vai ser, sei lá, praticamente todas, se é que eu acho que todas dão prejuízo, tá? Nunca vi uma que dá lucro, mas enfim. Uma pode ser a price earnings de -10, outra -5, outra -20, a maioria tudo negativo. E aí pega-se uma média ponderada pelo valor de mercado, né? E aí você chega no valor geral, né? Que é -3,44. Aí tem outros dados aqui como price book ratio, né? Que é o preço patrimônio, não parece não estar muito elevado, 1,41. E você tem 37 ações dentro do ETF, tá aqui, ó, 37 ações. A média ponderada do valor de mercado das empresas é 11 bilhões. Eu vou mostrar para vocês que a maior empresa hoje desse segmento, que é a Canopy Growth, ela praticamente receita é muito pequena, né? Para poder, ela vale 7 bilhões de dólares. Para mim não faz nenhum sentido e ela nem está crescendo tanto assim. Porque, como falei com vocês, né? Teve uma enxurrada de produção, né? E nessa enxurrada de produção começou-se as instituições financeiras começaram a disparar um monte de recomendações negativas a respeito dessa indústria, falando que estava superprodução, né, Então, o que aconteceu? No meu entender, antes de você ficar pronta a capilaridade dessa distribuição, né, em termos medicinais, porque depende de uma série de coisas regulatórias, certo? Então, as produtoras adiantaram esse processo todo de construíram as suas indústrias, as suas estruturas para produção, produziram para caramba e, por questões regulatórias, essa capilaridade, né, do escoamento da produção ainda não estava totalmente pronta para receber essa produção toda e aí deu no que deu no final das contas, tá? Aí aqui mostra o desempenho do ETF, né? Você vê que ele teve um boomzinho aqui, até saiu aqui de 24 preços lá para casa dos 40, né? Ou seja, teve uma valorização interessante, né? Chegou o pico em 2018, daí em diante não parou de cair mais e está 11 agora, ou seja, ele está aí 50% abaixo do valor do Inception, né? A gente chama de Inception a data que ele começou a ser distribuído, né? E aí você pode ver, ó, tudo negativo os valores aqui. Aqui mostra a distribuição, como é que tá, né? As empresas canadenses, se eu não me engano, acho que são as maiores, né, desse setor. Apesar de que eu acho que Estados Unidos, eu acho, não tenho certeza, os Estados Unidos está bem mais adiantado nas questões regulatórias que o Canadá. E aí você tem aqui, né, que distribuído por região, né, 41% das empresas são americanas, 41% canadense, você tem algumas do Reino Unido, né, Japão e Suécia, tá? Aí relevância muito pequenininha, chega nem a 3%. E aí depois você tem as grandes empresas, é muito bem distribuído, né? Você pode ver que o maior peso é a Canopy, que é a maior que eu falei com vocês, mas é bem distribuído, né? Você não tem nenhuma posição maior do que 10%, tá? Taxa administrativa aqui, o expense ratio, 0,75% ao ano, tá? E é isso. O que mais importava no geral, né, analisar é isso aí. Agora, vamos fazer o seguinte, como eu prometi para vocês, eu vou pegar a principal empresa. Quando você está avaliando um setor em potencial,
o que que eu faço, né? Eu, Roberto, como gestor, eu pego a maior empresa do setor. Por que que eu faço isso? Porque geralmente a maior empresa do setor é a que está em melhor situação. Primeiro que a gente está falando de uma indústria, então escala de produção é importante. O que é mais fácil? A Canopy, que é a maior, dá lucro primeiro ou uma empresa pequena dá lucro? Não, é muito mais fácil a Canopy, pela escala que ela já tem de produção, começar a dar lucro primeiro. É igual o caso lá da Tesla, né? A Tesla já atingiu uma escala de produção tão grande perante, né, comparado com os concorrentes, que ela foi a primeira a conseguir dar lucro nesse segmento, né, de carros elétricos. Então você pega e se a melhor empresa do setor, né, está com valuation elevado, que é, na minha opinião, está, e ainda ela não consegue nem dar lucro, nem apresentar resultados ainda, se eu não me engano, acho que até o lucro operacional dela é negativo, né? Então o negócio é feio mesmo, tá? É aí que a gente vê aqui, ó, o revenue, né? Você tem os 3 meses de 2020, os 3 primeiros meses de 2020, o resultado aqui. Não, não é isso não, não é isso não, desculpa. Aqui está o resultado do segundo trimestre de 2020, tá? Você tem aqui a primeira coluna e a segunda coluna. Aqui, tá vendo? Ended June 30, né? Ou seja, o resultado que fechou em 30 de junho relativo ao segundo trimestre, aos 3 meses dentro do segundo trimestre. Então você teve aqui 119 milhões de dólares de faturamento nesse trimestre em 2020, comparado com 103 milhões de dólares em 2019, no mesmo período do ano passado. Então o crescimento aí não chega nem a 20%, correto? Não chega nem a 20%. Como que eu pago múltiplos extremamente elevados por uma empresa dessa, que ainda não consegue nem dar lucro? Olha a margem, praticamente toda a... Só a parte de produção, que é o custo dos produtos vendidos, aqui, o cost of goods sold, já praticamente consome tudo, né, do resultado. Ó. Porque, olha só, ela teve 119 milhões de faturamento, e aí depois vem 103 milhões de custo, o que sobra apenas de lucro bruto, 6.495. Aí é óbvio, né, que qualquer despesinha que vem depois disso já vira prejuízo. Ó, só da parte de, olha isso, hein? Olha, presta atenção nisso aqui. Só a parte de vendas gerais e administrativa, tá? Dá 135 milhões, ou seja, só esse item aqui, que são despesas administrativas e de venda, já dá mais do que o faturamento. Não tem cabimento um negócio desse, não tem cabimento. Então, assim, qual que é o que eu enxergo nesse setor? É difícil você criar alguma vantagem competitiva, né? Porque você está falando de uma indústria, então, o que ela pode, de repente, oferecer ali em termos, sei lá, de produção com mais qualidade do que os concorrentes? Beleza, pode ser. A economia de escala também pode ser uma vantagem competitiva, né? Mas, a meu ver, eu enxergo com muita dificuldade uma empresa que consegue gerar uma vantagem competitiva duradoura, né, nesse segmento, né? Pega aí, por exemplo, uma Apple da vida, né? Que consegue, como ninguém, um posicionamento, um brand, né? Um fortalecimento de branding extremamente forte, porque ela é uma empresa de varejo, ali está lidando diretamente com o consumidor final. Tá? Então, essas empresas aqui, não necessariamente o consumidor final vai conseguir se conectar com a marca, tá? Dependendo, indústria farmacêutica, por exemplo, né, fins medicinais, qual é a conexão que você gera ali? De repente, para a área recreacional, que é para consumo, né? Aí sim, eu acredito até que consiga gerar essa conexão com o consumidor final, né? Mas, enfim. E, e aí aqui, né, mostra o net loss, que é o prejuízo líquido, 128 milhões, mas ela não consegue nem dar lucro operacional, tá vendo aqui, ó? Operating loss, que é o lucro operacional negativo em 172 milhões, né, de dólares, sem cabimento nenhum. E uma empresa dessa aqui que fatura apenas 400, bota aí que ela replica esses 119 milhões para todos os 4 trimestres do ano.
vai dar um faturamento de aproximadamente aí 480, né? Aproximadamente 480 milhões de dólares, e essa empresa vale mais de 7 bilhões de dólares, tá? Então, ou seja, para mim não faz sentido nenhum. Mas, para quem quer se posicionar nesse ETF, por ser uma indústria que vai crescer muito nos próximos anos, né? Aí eu acho que mais interessante, inclusive, do que você ficar escolhendo ações específicas, porque se tá todo mundo na merda, digamos assim, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá tudo ruim, né? Então, pelo menos você se posiciona em várias delas, né? E aí você ah, se deixa ser levado pela aleatoriedade, digamos assim, né? Você não sabe qual que vai dar certo, qual que vai se dar melhor. E aí, na média, né, o bolo como um todo, todas as empresas ali representadas, 30 e poucas empresas, pode ser que elas acabam, no longo prazo, se valorizando, né? Conseguindo aí, de repente, apresentar resultados melhores, com escala maior, e daqui a uns anos começa a dar lucro, de repente, e aí é muito difícil você enxergar na atualidade quem que vai se sair na frente. Acredito que as maiores produtoras, né, têm grande possibilidade de se saírem na frente das pequenas, mas enfim. Então, você se posicionando em ETF, você consegue ali as que são as que deram certo vão se valorizar bem e provavelmente valorizar bastante, porque é um segmento que, como eu falei ali, né, esperado um CAGR de 33% ao ano até 2026, e outras vão se dar mal, né? Então, nesse equilíbrio, né, como o valor de mercado das maiores e melhores começam a inchar, inflar, acaba tomando corpo maior dentro do ETF, e o ETF como um todo acaba subindo, acaba se valorizando, tá? Então, essa é a minha opinião, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima. Valeu!